Antes das pirâmides do Egito, antes de Babilônia, antes de qualquer império conhecido pela humanidade, havia um mundo que respirava sob céus diferentes, onde homens viviam séculos e onde os deuses, ou o que chamavam de deuses, caminhavam entre os mortais, um mundo apagado da história, ocultado, proibido, mas não esquecido. Este é o mundo antes do dilúvio, e as verdades que você está prestes a ouvir podem mudar para sempre a forma como você enxerga a origem da humanidade. Um planeta muito diferente, o berço do antediluviano. Imagine a Terra coberta por uma neblina constante. Um véu de vapor d'água que envolvia o planeta como um escudo natural. Segundo teorias baseadas no Gênesis, esse manto protegia a humanidade de radiações cósmicas, criava um clima ideal e tornava os corpos mais resistentes. Era um paraíso biológico. Adão viveu 930 anos, Matusalém 969. Algo tornava possível uma longevidade que hoje parece impensável. Mas e se não fosse apenas questão de tempo de vida? E se os humanos daquela era fossem diferentes? Não, apenas em idade, mas em estatura, força, inteligência e propósito. Será que esse ambiente perfeito foi projetado? Ou era o reflexo de um mundo ainda em equilíbrio antes da grande corrupção? Tudo indica que aquele mundo era mais do que natural, era intencional, preparado para algo muito maior do que imaginamos. E talvez não estivéssemos sozinhos ali. E se esse mundo, na verdade, fosse uma criação isolada, protegida, uma espécie de jardim experimental universal? Quem teria colocado os primeiros seres ali? E por quê? Os gigantes da antiguidade, Nefilins e os filhos dos vigilantes. O livro de Enoque, um texto rejeitado pelos concílios religiosos oficiais, fala de anjos que quebraram as leis do céu. Eles se apaixonaram pelas mulheres da terra, e das suas uniões nasceram os Nefilins, gigantes, heróis de renome, criaturas híbridas de imenso poder. Esses vigilantes ensinaram aos homens segredos proibidos: astrologia, metalurgia, magia, guerra. O mundo floresceu, mas também se corrompeu. E foi então que veio o julgamento. Mas por que esses seres se rebelaram? Teriam sido atraídos por curiosidade, orgulho ou algo mais sombrio? Os Nefilins não eram apenas gigantes físicos. Eles eram colossos morais, um espelho distorcido da ambição humana, amplificada por poder divino. E quando os deuses caem, o que sobra para os homens além do caos? Os Nefilins não apenas dominaram a terra. Alguns textos antigos sugerem que eles também lutaram entre si em guerras colossais esquecidas. Esses conflitos talvez tenham selado o destino do mundo antigo. A decisão do Criador, purificação pela água. Quando a maldade se espalhou por toda parte, o Criador, seja como você o conceba, viu que não havia mais salvação. A terra, diz o texto sagrado, estava corrompida em seus caminhos. E foi decretado: tudo o que respira pereceria. Mas um homem foi escolhido, um homem justo, Noé. Noé recebeu instruções específicas, um plano detalhado. A construção de uma arca que não apenas salvaria vidas, mas preservaria o conhecimento essencial para reconstruir o mundo após a tempestade. O dilúvio não foi apenas uma tragédia, foi uma reinicialização. A arca era mais do que madeira e piche, era símbolo, era ponte entre o antigo mundo e o novo. E em suas tábuas carregava também a esperança de um recomeço. E se o dilúvio foi uma resposta não apenas à corrupção humana, mas à contaminação genética e espiritual trazida pelos vigilantes, a purificação, então, era também uma restauração do plano original. Arca, um cofre do antigo saber. Muito além de um simples barco, a arca pode ter sido o último repositório de uma civilização avançada. Alguns estudiosos acreditam
que ali estavam guardados manuscritos, mapas, instrumentos e registros de tudo o que havia sido alcançado antes do colapso. Em várias culturas, da Suméria à América pré-colombiana, há lendas de embarcações sagradas que sobreviveram ao dilúvio, sempre com uma figura justa a bordo, sempre com um novo começo como promessa. O que Noé levou consigo talvez não fossem apenas seres vivos, mas ideias, saberes antigos, protegidos da destruição, prontos para renascer com o sol. Talvez a arca tenha sido o último presente dos céus à terra. Talvez a arca fosse guiada por algo além das águas. Uma rota traçada por forças superiores, levando-a exatamente onde deveria. E onde repousa hoje, talvez ainda esconda verdades que nenhum arqueólogo ousou revelar. Civilizações perdidas, memórias fragmentadas do mundo antediluviano. Atlântida, Lemúria. Esses nomes evocam mistério, tecnologia ancestral e tragédias monumentais. Povos que dominaram energias esquecidas, que talvez viveram lado a lado com os Néfilins e que ousaram brincar de deuses. Pagaram caro. Essas histórias são mitos, ou seriam memórias distorcidas de uma época real, apagada pela água e pelo tempo. As ruínas que não se encaixam, os artefatos sem origem. Tudo aponta para algo que precedeu tudo que conhecemos. Se essas civilizações forem ecos do mundo antediluviano, e se o verdadeiro dilúvio foi o esquecimento, as semelhanças entre os mitos globais não são coincidência. São ecos de uma mesma origem, contada com sotaques diferentes. Quando lidas em conjunto, essas histórias revelam um mapa perdido da humanidade, o que foi escondido de nós, as provas ocultas. Pegadas humanas ao lado de fósseis de dinossauros, artefatos metálicos em rochas com milhões de anos, mitos idênticos em civilizações separadas por oceanos. Por que essas evidências não estão nos livros escolares? Quem decide o que é verdade e o que deve permanecer enterrado? Talvez porque o mundo antediluviano ainda nos assombre, e revelar a sua existência seria revelar também a fragilidade do que chamamos de civilização. Museus silenciam, arqueólogos renegam, e universidades preferem o conforto da narrativa aceita. Mas a verdade não precisa de autorização para existir. Ela apenas espera ser redescoberta. O silêncio das instituições não é ignorância, é controle. Proteger narrativas é proteger estruturas de poder. Quem detém a história molda o presente. As estrelas como código, alinhamentos e mensagens antigas. Porque as pirâmides do Egito se alinham perfeitamente com as estrelas do cinturão de Órion. Por que templos maias seguem os ciclos de Vênus? E por que tantos monumentos antigos apontam para constelações específicas? Seriam esses alinhamentos meramente religiosos? Ou estariam tentando nos dizer algo? Algo que os antigos sabiam e que esquecemos. Talvez o céu guarde mais do que beleza. Talvez ele guarde respostas. As estrelas eram mapas, coordenadas, códigos deixados por mãos que não tremiam. Se interpretarmos esses sinais, talvez encontremos não apenas o passado, mas o nosso destino. O universo fala. A pergunta é: estamos ouvindo? As estrelas falam em silêncio, mas quem escuta com o espírito pode decifrar suas mensagens ancestrais. Talvez os antigos tenham deixado pistas para um tempo como o nosso. Capítulo 8. O retorno do ciclo. Estamos repetindo a história. A ciência atual alcançou níveis impensáveis. Manipulamos DNA, criamos inteligência artificial, exploramos outros planetas. Mas com todo esse avanço, surge uma dúvida inquietante. Será que já estivemos aqui antes? Será que, assim como os antigos, estamos nos aproximando novamente de um ponto de ruptura? E, se o ciclo estiver prestes a se repetir?
O que nos espera? O orgulho precede a queda, e a história não perdoa os que não aprendem. O mesmo espírito que ergue torres também cava abismos. A humanidade tem memória curta, mas o tempo lembra de tudo. Hoje erguemos nossas torres digitais, redes de poder invisível. Mas será que aprendemos algo com Babel? Ou estamos, mais uma vez, construindo nosso próprio colapso? O mundo antes do dilúvio não é apenas uma história, é um espelho, um lembrete do que podemos nos tornar e do que já fomos. Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas podemos sentir, nas entrelinhas da história e nas sombras da arqueologia, que algo gigantesco foi perdido. Se esse vídeo te fez pensar, não ignore o chamado. Curta, compartilhe e inscreva-se, porque entender o passado pode ser a única forma de salvar o futuro. E talvez, antes da próxima tempestade, ainda haja tempo para despertar, porque os ecos do mundo antediluviano não cessaram. Eles apenas aguardam o ouvinte certo. Se o passado for um aviso, o futuro ainda pode ser escolha. E a verdade, um dia, sempre encontra a luz. A verdade não precisa de crença para existir, apenas de coragem para ser buscada. E se ela for de fato mais estranha do que qualquer ficção, estaremos prontos para aceitá-la. Você ouviu a história proibida, os ecos de um mundo que existiu antes do tempo ser contado como conhecemos. Agora, a escolha é sua. Continuar acreditando no que nos foi ensinado, ou ousar escavar o que foi enterrado, porque talvez o dilúvio não tenha destruído tudo. Talvez ele apenas tenha silenciado os sobreviventes. E se o verdadeiro segredo for que esse mundo antigo não desapareceu, ele apenas está prestes a despertar.